Olá, galerinha, tudo bem? Que bom rever todos vocês, mesmo que a gente não esteja presente um do lado do outro, mas a gente está virtualmente. Com alguns alunos eu não perdi contato, sempre mandaram dúvidas, né? Sempre mandaram o WhatsApp com fotos de alguma questão que estavam em dificuldades e muitos outros também responderam aquelas inquietações que eu fiz lá no grupo da gente, tá? Então, muito bem. Não sou um expert em tecnologia, então eu vou tentar colocar aqui da melhor maneira possível, tá? Pessoal, a gente vai dar continuidade. O último assunto que a gente viu foi intervalos reais. Intervalos reais é um assunto muito importante que a gente precisa, né, no estudo de funções. Tá? Antes da gente iniciar o estudo de funções, a gente está vivendo uma situação muito complicada, né, com essa pandemia. Passamos por um período de férias, um tipo de férias meio que forçado, né? E agora a gente vai voltar com tudo até o dia da prova do SSA, né? Até o seu último dia de aula, que eu espero que seja lá para frente, né? Com possíveis adiamentos da avaliação. Então, eu gostaria de dizer a vocês que é um prazer enorme de voltar, né? De voltarmos a ter contato. No final do vídeo vai ter as sugestões de exercícios, mas nada disso impede de eu colocar a ficha de atividades para vocês lá no grupo, tá bom? Então, eu gostaria de pedir primeiro que vocês dessem uma olhadinha no que eu vou tentar trazer, que eu trouxe para vocês agora. Como a gente está vivendo um momento crítico de pandemia, veja que nesse contexto a importância do estudo da matemática. Então, preste atenção nisso aí que eu trouxe para vocês. Por que estudar matemática? Se a quarentena funciona mesmo para conter o avanço do coronavírus, por que o número de casos continua aumentando cada vez mais e mais? Será que elas estão fazendo alguma diferença mesmo? Ou será que a gente está sacrificando a economia à toa? Eu sou o Maurício Fel, o autor daquele vídeo das Vitórias Régias, e embora eu não seja epidemiologista, eu sou cientista de dados e eu acho que a gente pode achar essa resposta analisando os dados da epidemia. No último vídeo, 25 dias atrás, eu disse assim: mas eu sei que o início de toda epidemia se inicia exponencialmente. Diferente do caso da Vitória Régias, a gente pode frear essa curva com medidas de mitigação, como lavar as mãos, distanciamento social e quarentena. Mas será que no Brasil a curva de casos continua subindo exponencialmente? Ou será que a gente conseguiu frear isso? Para verificar isso, primeiro a gente precisa entender o que é uma escala logarítmica. Esse gráfico aqui tem uma escala linear, significa que os números aumentam progressivamente. 25, 50, 75, 100. Numa escala logarítmica, os dados são os mesmos, o que muda é apenas a escala. Aqui, os números aumentam exponencialmente em potência de 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. E você pode verificar que os dados são os mesmos. Então, 25 de fevereiro foi o primeiro caso, até dia 29 de abril com 79 mil. Na escala logarítmica, mesma coisa. A grande utilidade dessa escala é que uma curva exponencial aqui seria visualizada como uma reta. E com isso, logo de cara, a gente já consegue ver que o Brasil não está mais seguindo uma curva exponencial perfeita. E se dermos um zoom no início da epidemia no Brasil, a gente vai ver que até os primeiros 1.500 casos, a epidemia se comportou de forma exponencial sim. Se a gente pôr em escala logarítmica agora, a gente vai ver que ele segue bem próximo a uma reta perfeita. E agora, se tirarmos o zoom e observarmos o gráfico completo, a gente pode observar que, em determinado momento, ela parou de seguir a curva exponencial representada por essa linha tracejada, e ela freou aqui e começou a seguir uma outra tendência, uma outra linha. Depois de determinado momento, ela freou mais ainda e passou a seguir uma linha ainda menos íngreme. Para a gente ter noção do que essas linhas representam numa escala linear, elas seriam essas projeções aqui. Então, no início, a curva estava seguindo essa projeção, ela parou e começou a seguir essa, depois parou e começou a seguir essa verde. E isso é uma ótima notícia. Significa que, embora os casos ainda venham crescendo, eles não estão mais seguindo a mesma trajetória exponencial que estava antes. Em algum momento ele começou a desacelerar. Isso certamente foi devido às diferentes medidas de contenção que diversos estados aplicaram. No entanto, é bem difícil visualizar o resultado dessas medidas num gráfico, porque cada estado aplicou sua medida em um dia diferente. No entanto, teve uma medida que foi bastante relevante.
quando São Paulo tinha 40% dos casos do Brasil todo, ele iniciou a quarentena nesse dia aqui, dia 23 de março. E no gráfico é bem fácil de visualizar que foi também nesse dia que o número de casos no Brasil parou de seguir a projeção exponencial azul e começou a seguir essa projeção exponencial vermelha. E se isso tivesse acontecido ao acaso? Será ao menos plausível que, sem a quarentena de São Paulo implementada nesse dia, o número de casos do Brasil continuaria seguindo a linha tracejada azul? Certamente seria uma grande tragédia, mas será que dá para verificar isso? Bem, na ciência, quando a gente quer testar uma hipótese, a gente põe ela à prova. E para isso, eu fui atrás de um país cujo início da epidemia, os primeiros casos, seguiram uma linha bem semelhante à do Brasil, mas diferente de nós, eles não implementaram quarentena nenhuma durante toda essa linha tracejada. O que será que aconteceu? Bem, esse país é os Estados Unidos. Ele está representado nesse gráfico pela linha roxa. Observe como dos 100 casos até os 1.600, ele seguiu uma linha bem próxima à nossa linha pontilhada azul. E, depois da nossa implementação da quarentena, eles não implementaram nenhuma medida de contenção. E o número de casos deles continuou subindo bem próximo à linha azul. Isso seria uma ótima maneira de representar o que teria acontecido com o Brasil se nenhuma medida de contenção tivesse sido implementada, assim como foi nos Estados Unidos. E se diminuirmos a escala, podemos ver que, quando a gente aqui só tem 79 mil casos, os Estados Unidos, no mesmo ponto, tinha 735 mil. Se, nesse ponto aqui, o sistema de saúde de várias capitais do Brasil já estão saturando, imagina se tivesse 735 mil casos. Agora, voltando para o nosso gráfico em escala logarítmica, 22 de março, o estado de Nova York, que assim como São Paulo era o estado com o maior número de infectados no país, emitiu a ordem de que, a partir desse dia, todos os trabalhadores não essenciais deveriam fazer home office e trabalhar de casa. Só a partir desse momento, os Estados Unidos conseguiu se desprender da curva pontilhada azul e começou a ter uma desaceleração na sua curva exponencial. E para piorar a situação, no estado de Nova York, entre os jovens de 18 a 44 anos, embora apenas 0,7% dos casos confirmados vieram a óbito, um total de 11% deles necessitaram hospitalização. Isso é alarmante, porque o Brasil não tem essa capacidade hospitalar. Por isso, confie na ciência, não duvide da eficácia da quarentena. Pense que nessas últimas semanas você não ficou preso em casa, você ficou a salvo em casa. E adicionalmente, você também está salvando vidas. E se esse vídeo foi esclarecedor para você, eu peço que repasse adiante, porque muita gente ainda precisa entender essas informações. Eu vou deixar todas as referências para os dados que eu usei nesse vídeo na descrição do vídeo no YouTube, e também um link para download da planilha com os dados e os gráficos que eu usei para fazer as imagens. E algumas ressalvas. A mensagem principal do vídeo é mostrar o que aconteceria sem a quarentena. Tem uma chance dos dados divulgados pelo Ministério estarem drasticamente errados, mas isso não invalida o ponto, e também se observa a mesma coisa em muitos exemplos europeus. A subnotificação, até um certo ponto, não afetaria a análise, mesmo porque o comparativo foi com os Estados Unidos, lá também é bem subnotificado. E o segundo ponto é que é bem provável que tenha sido a quarentena de São Paulo especificamente que causou aquela mudança imediata na curva. Eu esperaria que essas medidas levassem alguns dias para surtir efeitos. Então é mais provável que aquilo já tenha sido resultado da quarentena do Rio de Janeiro e de toda a política de distanciamento social e conscientização do povo que já estava sendo pondo em prática. Então, eu só não estou dizendo que quarentena é essa coisa mágica que funciona em um dia. É um processo e leva tempo. E por último, o objetivo do vídeo é informar e dar um olhar através dos dados. E eu não tenho competência para analisar todos os fatores que afetam essas curvas. Então, o fato da epidemia ter começado pelas classes mais ricas, por exemplo, eu não levo nada disso em conta. Então, por favor, tome minha análise como apenas educativa. E, para coisas mais sérias, vamos ouvir os especialistas. Obrigado por compartilhar e pela sua atenção até aqui. Tchau, tchau. Pois é. Então, queridos, verifiquem que ele falou que não é nenhum epidemiologista, nenhum especialista em infecção, mas ele é analista de dados e os dados que ele traz são dados fidedignos porque são baseados nas informações fornecidas pela Secretaria de Saúde dos estados e, obviamente, do Ministério da Saúde. E aí ele criou um modelo matemático baseado em duas escalas. A escala que ele falou aí, exponencial, que foi exatamente a contaminação, que segue aquela curva, né? E a escala logarítmica. São dois tipos de funções que você vai estudar ao longo da vida escolar de vocês. Especificamente esse ano, você vai ver as funções exponenciais. As logarítmicas ficarão para o segundo ano.
Então, veja que a importância do estudo da matemática, fazer com que você conseguisse fazer uma análise desses dados que foram fornecidos e verificar que as medidas de contenção, as medidas de distanciamento, né, elas surtiram efeito, mesmo que o número de casos venha aumentando, a gente está percebendo que esse número de casos aumenta, mas ele aumenta menos do que caso as medidas de contenções, né, como distanciamento, por exemplo, não forem tomadas. Os Estados Unidos adotou de uma maneira tardia e aí pipocou o número de óbitos por lá. E aí ele deixa muito claro, né, que dos jovens de 18 a 44 anos, 0,7% da população que se contaminou, que veio a óbito, são jovens de 18 a 44 anos, e desses, apenas 11% precisou de internamento, né, de internação, ou seja, os demais morreram antes de se internar, e mesmo aqueles 11 que se internaram, colapsou, né, saturou o sistema. Então, a contenção, né, a medida de distanciamento, ela ajudou bastante a frear essa curva, né, de contaminação do Covid. Então, quando você ficar pensando se realmente valeu a pena, pense nesses dados e veja que você salvou vidas e também protegeu a sua vida. Né? Isso aí é a aplicação da matemática, essa é a importância do estudo da matemática. Mesmo que você não vá seguir a área de engenharia ou não vá seguir nenhuma outra área que trabalhe com matemática, de certa forma, você vai ampliar os seus conhecimentos e vai aumentar o seu poder de raciocínio. Então, estudar matemática é uma forma de você visualizar de maneira ampla e racional todas as outras áreas do conhecimento. Vai te dar poder de velocidade de raciocínio, vai te dar, vai melhorar o teu raciocínio lógico, entendeu? Então vale a pena estudar matemática, até porque você pode, de repente, escolher uma área de caminho que precise bastante de matemática, tá bom? Então, a gente vai iniciar a discussão sobre função, certo? Volta e meia eu vou ter que ficar pegando essa telinha e passando para um lado e para o outro, né, para facilitar. Então, a gente vai iniciar o estudo das funções. Talvez pelo tempo eu tenha que particionar esse vídeo, tá? Então eu coloquei o relógio aqui para ser mais ou menos 30 minutos de vídeo. E aí eu vou ter que dar uma pausa e iniciar um outro vídeo para não ficar uma coisa muito grande, tá bom? Então veja, funções é um tema, né? Tudo na vida é baseado em funções, tudo, né? Das coisas mais simples até as coisas mais complexas, tudo isso é baseado em funções. E ela está presente em todos os dias, em todos os momentos, certo? Por exemplo, uma conta de água, onde você vai pagar essa conta d'água baseado no seu consumo, né? A relação entre escala Fahrenheit e escala Celsius, né? Isso vocês já devem ter visto muito em física no ano anterior, certo? Em todos esses dois casos, né, existe uma relação aí de dependência. Então, no primeiro exemplo, você tem o valor da conta de água depende do consumo, tá? E no segundo exemplo, a temperatura Fahrenheit depende da Celsius. Eu preciso fornecer a temperatura Celsius para você me dizer qual é a temperatura Fahrenheit. Eu preciso te dizer qual o consumo de água para você me dizer quanto vai pagar por esse consumo de água. Então, nos dois exemplos, existe aí uma relação de dependência, tá? Então, quando a gente fala de relação de dependência, né, a gente pode dizer, então, que função significa dependência de grandezas, certo? No primeiro exemplo, eu tenho a grandeza valor, depende do consumo, e no segundo exemplo, eu tenho uma grandeza escala temperatura Fahrenheit dependente da temperatura Celsius. Né? Então, toda vez que você escutar o nome função, isso significa dependência, tá certo? Uma variável depende da outra. Então, nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui, a gente pode ver que o valor depende do consumo. Então, o valor é a variável dependente e o consumo é a variável independente. Nesse segundo exemplo, a temperatura em Fahrenheit depende da temperatura em Celsius. Então, Fahrenheit é a variável dependente e a temperatura Celsius é a variável dependente. Ou seja, grandeza dependente e grandeza independente. Grandeza dependente e grandeza independente. Ou seja,
o valor está em função do consumo, depende do consumo. A temperatura Fahrenheit está em função da temperatura Celsius, depende da temperatura Celsius. Bom? Agora, é lógico que a gente tem outras situações. Do ponto de vista geométrico, aqui a gente tem a fórmula do comprimento da circunferência, né? O comprimento da circunferência 2πr. É lógico, se eu te dou a fórmula do comprimento da circunferência, você só vai obter o comprimento da circunferência se eu fornecer o comprimento do raio. Então, o comprimento da circunferência depende do raio. O comprimento da circunferência está em função do raio. Então, a gente diz que o comprimento é a variável dependente e o raio é a variável independente nessa relação. Então, por exemplo, se o raio for 1, então substituindo lá na expressão, né, então o comprimento vale 2π. Se o raio for 2, então o comprimento vale 4π. Certo? Então, quer dizer, essa expressão que representa o comprimento da circunferência, 2πr, é uma função dependente do raio. E ela é dada através de uma expressão matemática, 2πr. Se o raio for 3, então o comprimento vai ser 6π. Se o raio, né, for x centímetros, o comprimento vai ser 2πx centímetros. Tá bom? Ora, eu posso escrever essa função representada por dois conjuntos, certo? Um conjunto formado pelos raios e um conjunto formado pelos comprimentos. E aí eu vou fazer uma relação bionívoca, não esqueça esse nome. Por que bionívoca? Porque é uma relação que vai envolver dois conjuntos. Um conjunto de partida e um outro conjunto que é o de chegada. Nesse caso, o comprimento depende do raio. Tá? Então eu forneço o raio, vai ser a partida, e o comprimento vai ser a chegada. Então, quando eu te der os valores dos raios, você vai descobrir o valor dos comprimentos. Então, a relação é do conjunto A, que é o raio, o conjunto do raio, certo? Esse é o conjunto A, para o conjunto B, que é o comprimento. Então, a relação bionívoca aqui, ó. Conjunto de partida, variável independente, conjunto de chegada, variável dependente. E aí, o raio 1 se ligou ao comprimento 2π, o raio 2 se ligou ao comprimento 4π, o raio 3 6π e assim sucessivamente. Tá? Veja, você já tem mais ou menos uma noção do que é função. Função é uma relação entre duas grandezas, onde uma depende da outra. Só que a gente precisa ficar atento à definição matemática de função. Quando é que uma relação, quando é que uma expressão matemática vai ser uma função? Uma relação ou uma expressão matemática entre dois conjuntos que não sejam vazios será uma função quando cada elemento do primeiro corresponder a apenas um elemento do segundo. Então, vou repetir. Cada elemento do primeiro só corresponde a um elemento do segundo. Tá? Então, a gente escreve assim, função f de a em b. Né? Também a expressão aplicação pode ser usada, aplicação de a em b, já que você parte do conjunto A para chegar no conjunto B, ou pode ser uma transformação. Por que, Eliton, é uma transformação? Porque você está transformando o comprimento 1 centímetro no valor 2π centímetros. Por isso que é uma relação, né? É uma transformação ou uma aplicação, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos gráficos, né, assim, de diagrama que possam representar a função. Então, a definição diz: cada elemento do conjunto de partida só pode ter um elemento na chegada. Então, ó, esse só tem um elemento, esse só tem um elemento, esse só tem um elemento e esse só tem um elemento. Ô, Wellington, mas esse aqui está ligado em 3. Não importa. Tem que ser os elementos do conjunto de partida, do conjunto A. Então, cada elemento do conjunto de partida só pode ter um elemento no conjunto de chegada. Então, isso aqui é uma função. Aqui não é. Por quê? Porque esse elemento faltou, ele não se liga a ninguém. Então, aqui não é função. Porque para ser função, cada elemento do conjunto de partida só pode ter um elemento no conjunto de chegada. Cada filho, biologicamente, só tem um pai. Então, esse aqui é o quê? Né? Não está ligado a ninguém, né? Então ele tem um genitor. Depois eu vou falar sobre essa relação, essa dica.
Aqui também, ó, cada elemento do conjunto de partida só tem um elemento no conjunto de chegada, tá vendo? Não sobrou ninguém. Para definir função, você sempre vai olhar para o conjunto de partida. Não importa o conjunto de chegada. Para saber se é função, sempre olhar para o conjunto de partida. E no último exemplo, não é função porque esse elemento está ligado em 2. Né? Para ser função, cada elemento só pode estar conectado a 1 na chegada, tá bom? Se você entendeu, então, na medida que eu for perguntando, pause o vídeo, pense e responda consigo mesmo se é função ou não. É função? É função. Cada elemento do conjunto de partida só possui um elemento na chegada. É função? É função. Cada elemento do conjunto de partida só possui um elemento na chegada. É função? É função. Cada elemento do conjunto de partida só possui um elemento no conjunto de chegada. É função? Não é função, porque esse elemento está ligado a 2, então não pode ser considerado uma função. Veja, eu coloquei aqui um exemplo que relaciona pais e filhos. Então, veja, se a gente for olhar a relação entre pais e filhos, é uma relação de função. Por quê? Porque biologicamente, cada filho só pode ter um pai. Então, olha, aqui eu tenho o conjunto dos filhos e aqui eu tenho o conjunto dos pais. Cada filho, biologicamente, só tem um pai. Então, a relação filho-pai, partindo do filho chegando no pai, é uma função. Então, Eliton, o pai dele é José. Ediane, o pai dela é José. Quer dizer, Eliton e Ediane são irmãos. Natália, o pai é Edson. Júnior, o pai é Edson. Então, Natália e Júnior são irmãos. Ana, o pai de Ana é Carlos. Wellington e Carlos e João. Ora, o conjunto aqui de filhos não está com o filho de João. O filho de João talvez esteja em um outro conjunto. Então, a relação filhos para pai, essa relação filho para pai, nesse sentido, cada elemento do conjunto dos filhos só possui um elemento do conjunto dos pais. Então, é uma função. E aí eu deixo a pergunta para vocês. A volta, a relação entre pais e filhos é função? Pense direitinho e depois você me diz se é função ou não. Ok? Claro que não é função. Por quê? Porque se você fizer a relação contrária, pais e filhos, para ser função, cada pai só pode ter um filho. Então aí você já sabe que não é. Porque ó, José, ele tem como filho Eliton, ou seja, José é o meu painho, tá certo? Essa caneta é horrível. E Ediane, quer dizer, perdão, né? Ediane não. E José também tem como filha Ediane, que é a minha irmã. Então, essa relação pai-filho não é função. Por quê? Porque esse pai tem 2 filhos. Para ser função, cada elemento do conjunto de partida só pode ter um elemento no conjunto de chegada. Tá? Então, fica atento aí. Eu posso definir funções através de expressões matemáticas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um quadrado. A gente sabe muito bem que a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, se eu disser para você que o lado é 1, 3, 5, 6,5, qual vai ser a área? Então, substituindo aqui, 1 ao quadrado 1, 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25, 6,5 ao quadrado 42,25. Então, essa expressão área L ao quadrado, a área ela está em função do lado. Essa é a notação para a função. A área está em função do lado, tá? A área é o lado ao quadrado. E aí, a gente tem que observar que aqui também tem outra função, a diagonal. A diagonal na L raiz de 2. Então, se o lado for 1, 3, 5, 6,5, qual vai ser a diagonal? Se for 1, 1 raiz de 2. Se for 3, 3 raiz de 2. Eu estou substituindo aqui e multiplicando. Se for 5, 5 raiz de 2. Se for 6,5, 6,5 raiz de 2. Ué, eu quero aproximar, é só substituir raiz de 2 por 1,41, fazer a multiplicação, tá? Então aqui eu tenho uma outra função, ó. A diagonal,
A diagonal, ela está em função do comprimento do lado. Certo? E aí eu posso montar pares ordenados, onde cada elemento de x pertence ao conjunto de partida e cada elemento y ao conjunto de chegada. Quer dizer, a variável independente são os elementos de A e a variável dependente são os elementos de B. Então aqui seria um par ordenado. Ó. 1, 3, 9, 5, 25, 6,5, 42,25. Aqui são pares ordenados, onde o primeiro é x, que são os elementos de A, e o segundo é y, que são os elementos de B, que é o conjunto de chegada. Aqui também teríamos pares ordenados, né? 1 em raiz de 2, 3 em 3 raiz de 2, 5 em 5 raiz de 2. Os pares ordenados são importantes porque futuramente a gente vai poder montar isso no gráfico, formar um gráfico. Bora ver um exercício? Página 41. Né? Eu dividi o vídeo de vocês em 2 vídeos de 30 minutos, então eu ainda tenho 3 minutos. Aqui eu estou pegando a questão de número 2. Um avião se desloca em linha reta com velocidade constante, de acordo com os instantes mostrados. Né? Então, para 1 hora ele percorreu 800 km, para 2 horas 1.600 e assim vai. E a letra A ele pergunta, escreva a lei de correspondência que relaciona essa distância D e o tempo T, tá? E depois determine a distância que o avião terá percorrido depois de 8 horas. Então, se eu tiver a lei de formação, a gente descobre qual é a distância depois de 8 horas de viagem, né? Então, perceba que para cada unidade de hora está aumentando, está tendo um incremento de 800 quilômetros. Né? Então, para 1 hora, 800, para 2 horas, 1.600, ou seja, 800 vezes 2, para 3 horas, 800 vezes 3, para 4 horas, 800 vezes 4, para 5 horas, 800 vezes 5. Então, a gente pode definir a distância percorrida como sendo 800 vezes t, que é o tempo. A letra B. Se eu sei que a expressão da distância é 800 vezes o tempo, então para um tempo de 8 horas, então eu tenho 800 vezes 8, 6.400 quilômetros. Né? Então depois de 8 horas, esse avião percorreu 6.400 quilômetros. Olha outro exemplo. Exemplo 3. Um prestador de serviços de manutenção de computadores cobra uma taxa fixa de R$ 35 pela visita e mais R$ 10 por hora trabalhada. Letra A. Escreva a lei de correspondência que relaciona o valor pago pelo serviço prestado e a quantidade de horas de trabalho desse prestador. Você pode pausar o vídeo, tá? E tentar responder. Depois a gente confere aqui. Então, a letra A. Ele diz que a taxa fixa de R$ 35 é pela visita e ele cobra R$ 10 por hora de trabalho. Então, para um tempo, né, para o tempo de 1 hora, ele vai cobrar 10 vezes 1 mais 35 da visita. Para o tempo de 2 horas, ele vai cobrar 10 vezes 2 mais 35. Então, para um tempo T, o salário dele vai ser 10 vezes o tempo mais 35. Essa é a expressão. Na letra B, ele quer saber qual é a variável dependente da lei que você descobriu e a variável independente. Então, quem é a variável dependente e a variável independente? Então, eu só descubro o salário quando eu forneço o tempo. Então, o salário é a variável dependente e o tempo é a variável independente. Qual é o valor pago por um serviço iniciado às 15 horas e 45 minutos e concluído às 17 horas e 45 minutos? Então, de 15 horas e 45 às 17 e 45 foram 2 horas de serviço. O tempo final menos o tempo inicial. Então, substituindo isso na expressão, 10 vezes 2 mais 35, R$ 55 vai ser o valor do serviço dele. Né? E a letra D ele diz assim, um cliente pagou R$ 75 pela manutenção. Quantas horas esse prestador trabalhou? Então, o salário foi 75. Então, aqui eu faço o processo contrário. No lugar do salário S, eu vou botar 75. E aí eu vou ficar com essa expressão para descobrir o tempo. Vou subtrair 35 dos dois lados e vou dividir ambos os lados por 10. Então, o tempo foi de 4 horas. Okay?